a plataforma Aster. Bom, primeiramente, só para me apresentar para vocês, eu sou executivo de pré-vendas e arquiteto de soluções na SPS e serei o responsável, então, pela condução da demonstração. Gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Teremos alguns outros encontros, como foi citado. Esse é o primeiro encontro do tema Aster, e hoje o assunto que a gente terá como pauta principal, que teremos como essa abordagem principal, será a estrutura, será a arquitetura da plataforma. Quais são os componentes, os diferenciais, quais são as regras de negócio, os módulos que a plataforma por si atende. É bem importante esse tema, porque a plataforma, assim, quando a gente iniciar essa demonstração, compartilhar a tela com vocês, veremos inúmeras possibilidades no quesito personalização, no quesito é, criações de campos, telas, abas, edições de dados, gatilhos de determinadas ações. É bem importante esse tema, até por isso estamos iniciando por ele, até porque ele irá refletir entre todos os módulos que existem dentro da plataforma Aster. Legal. Iniciando até mesmo pela própria nomenclatura da plataforma. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder ir navegando juntos aqui. Legal, acredito que o compartilhamento já tenha iniciado. E a partir desse momento, aí sim entraremos efetivamente na demonstração da plataforma, tá? Bom, iniciando pelo próprio nome da solução, que é Aster. Aster faz uma analogia, uma menção a astros, ao universo, justamente por essa grandeza que a plataforma tem em relação a personalizações, em relação a customizações, em relação a deixar, né, a conduzir aquele processo, né, que ele seja executado da melhor forma possível, se tratando de compras, de vendas, de estoque, de WMS, de, enfim, integrações com Receita Federal, alguns dos tópicos que serão abordados nessa pauta hoje. Então, esse universo realmente que a plataforma atende, né, uma plataforma em constante evolução. Inicialmente, ela nasceu como um portal, efetivamente, mas no decorrer dessas evoluções, criações, né, desses módulos adicionais, realmente se tornou uma plataforma. Hoje é chamado então de plataforma Aster. A versão atual da plataforma é a versão 2.2. Aqui no rodapé a gente consegue ver a versão de nome Bellatrix. Bellatrix também faz essa menção ao universo, né? A terceira estrela mais brilhante, por exemplo, da constelação de Órion. Enfim, é uma nomenclatura bem interessante tanto da solução quanto das versões para ter essa dimensão do que ela é capaz de proporcionar aos usuários SAP Business One. Legal. A plataforma, pessoal, ela tem o desenvolvimento em React e Node.js, por exemplo, se tratando de front-end e back-end, que são ambientes, né, são utilizadas por grandes players de mercado, como, por exemplo, Facebook, Instagram, Netflix, Airbnb, enfim, Uber. Algumas outras soluções também utilizam a mesma estrutura de React e Node.js. Então, nesse sentido, a gente consegue já vislumbrar algumas possibilidades, algumas várias possibilidades que a ferramenta dispõe. Legal. Inicialmente, a plataforma tem essa disponibilidade de acesso por idiomas diferentes, diferenciados do português, por exemplo, o próprio espanhol e o inglês. A partir do momento que o usuário seta esse idioma, que ele configura esse idioma, toda a estrutura de menus, toda a estrutura de campos, telas, abas, impressões passam a ser utilizadas por esse idioma pré-definido, por esse idioma escolhido por esse usuário que está logando na solução. Estamos falando de uma solução multi-empresas, multifiliais, multi-estabelecimentos, multimoeda. Então, é um cenário completo, realmente, é uma extensão em relação ao próprio Business One. Como podemos ver, a solução é web. Nesse contexto, ela consegue atender diversas demandas. Iremos falar um pouquinho mais sobre esses pontos na sequência, em relação à utilização até mesmo no próprio mobile, onde temos diversos processos, por exemplo, processos externos, exemplo, pedido de vendas, que são gerados pelo time de rua, podemos assim dizer, o time de field service, ou até mesmo processos que podem ser utilizados por coletores de dados, se tratando de um picking, por exemplo, um próprio processo de recebimento de mercadoria
para o estoque, ou uma separação do próprio WMS, aí já começa realmente a entrar em várias searas, mas o importante é visualizarmos essa possibilidade de utilização da plataforma tanto via desktop, por exemplo, quanto via mobile também, ok? Então, estamos falando de uma solução responsiva, por isso esse acesso de diferentes ferramentas, né, diferentes canais. Legal. A plataforma não requer instalação, mas também existe a possibilidade, né, dependendo do usuário, ele prefere criar um próprio atalho na sua área de trabalho, ok? Ele pode fazer essa vinculação desse atalho para facilitar o acesso em si, tá? Mas lembrando sempre que será chamada a URL de acesso, como a gente está visualizando aqui na esquerda, na parte superior, e aí sim fará a abertura e a identificação daquele usuário para que ele possa fazer o acesso dentro da solução. Um ponto extremamente importante em relação à plataforma Aster. A plataforma não é uma solução apartada do Business One, e sim uma solução complementar. Por quê? Ela não utiliza banco de dados separado, ela não utiliza esse ambiente de integração que podemos visualizar possíveis problemas quando existem integrações nesse sentido, né? Então, por esse principal motivo de dados em tempo real, a própria criação de um pedido, independentemente se eu estou criando pelo portal ou pelo SAP Business One, é indiferente porque o local de gravação é o mesmo. Estamos falando de uma única base de dados. Isso é muito importante pensando nos cenários onde podemos ter tabelas de usuários, campos de usuários, e então a plataforma passa a atender toda essa conjuntura, né, toda aquela minha especificação da minha empresa, né? Então é uma base única, um ponto extremamente importante desse nosso bate-papo, dessa demonstração, é entendermos que estamos falando de uma solução que utiliza a mesma estrutura do SAP Business One. O Aster, ele está 100% voltado para o SAP Business One, tá? Utilizando essa mesma estrutura como eu citei, mesmo banco de dados. Legal. Nesse sentido, né, a gente consegue visualizar muitos pontos positivos. Nesse exemplo que eu dei anteriormente, de um cadastro de PN, por exemplo, ele vai estar disponível naquele exato momento, independentemente da ponta. Então, isso num processo de rua, realmente, num processo externo. A partir do momento que um vendedor tem necessidade de cadastrar, por exemplo, um novo PN, então automaticamente ele faz esse cadastro via mobile, realmente, com algumas facilidades, com alguns adendos ao próprio Business One. Por exemplo, a própria integração com a Receita Federal. O vendedor Jefferson precisa fazer um cadastro de um novo cliente. A partir desse momento que ele informa o CNPJ, esse CNPJ então é feita a consulta na Receita Federal e esse download dos dados é feito para dentro da base Business One, dentro da estrutura B1. Então é um ponto também bem interessante que falaremos na sequência. Legal, vamos então efetivamente entrar na plataforma em si. Observe que tem uma possibilidade de seleção de alguns estabelecimentos, obviamente depende do usuário, cada usuário com as suas devidas permissões. Se o usuário só tem uma permissão para um determinado estabelecimento, automaticamente ele já é direcionado para essa tela no qual ele pode navegar entre as suas opções. Observe que existem alguns módulos liberados para esse usuário Jefferson: administração, geral, CRM, estoque, vendas e assim por diante. Então, cada caixinha dessa, cada opção, por exemplo, é uma permissão que o Jefferson tem para a execução na plataforma. Então, lembrando sempre que é totalmente configurável em relação a cada opção, a cada ação que aquele usuário pode ou não executar. A partir do momento que o usuário Jefferson adentra a plataforma, tem o acesso ao modo de administração e todas essas funções, legal. Quais são as efetivas funções dentro de cada ação? Dentro do cadastro de um determinado usuário, o que ele pode fazer? Quais são os campos disponíveis para consulta? Quais são os campos disponíveis, por exemplo, para edição? Então, tem toda essa parametrização que é efetuada diretamente no usuário, que posteriormente ele possa utilizar aquele módulo ou aqueles módulos conforme a sua necessidade. Temos alguns tipos de usuário, tá? Inclusive usuários focados em clientes ou fornecedores, falaremos um pouquinho mais quando adentrarmos no módulo de parceiro de negócio. Lembrando que não iremos aprofundar em nenhum dos módulos nesse primeiro bate-papo, e sim falar um pouco da arquitetura, dos componentes que podem ser utilizados, inclusive, em todos os módulos. Quando eu falar
de um calendário, de uma visualização em Kanban, enfim, alguns dos componentes disponíveis, entendam que são componentes que podem ser utilizados em qualquer um dos módulos, em qualquer um dos processos. Tá? A ferramenta possibilita que seja, então, configurado aquele componente para atender aquela demanda. Por exemplo, se a gente falar de CRM e visualizar uma oportunidade de vendas em Kanban, também podemos dentro de um contas a receber, dentro de um contas a pagar. Normalmente, qualquer estrutura, né, a gente consegue visualizar nesse formato ou em outros formatos que falaremos na sequência também. Legal. Pontos importantíssimos em relação à estrutura, ao tema principal da nossa reunião, pessoal. Olha só, a partir do momento que o usuário, o próprio key user, né, da solução, tem o seu devido treinamento realizado, lembrando que alguns clientes possuem essa demanda suprida pelo seu próprio time de TI, né, onde precisa, por exemplo, editar um processo, criar uma nova tela, criar um novo fluxo de trabalho, por exemplo, tem essa autonomia, dependendo, obviamente, da complexidade, né, ele mesmo consegue criar, ou até mesmo a própria SPS cria essa estrutura conforme a necessidade de um cliente, ou até mesmo em 4 mãos, né, o próprio cliente SPS em fluxo para atender determinada demanda. Importantíssimo sobre esse processo de criação, de edição, de compilação de processos para que sejam executados dentro de cada referido módulo em si. Por exemplo, se pegarmos uma tela, por exemplo, pedido de vendas. Observe que, ponto bem importante, todas as telas todos os processos que eu tenho uma edição, uma personalização já feita, eu tenho esse símbolozinho aqui do lápis em azul, por exemplo, apontando que não estou consumindo a configuração padrão da plataforma, e sim estou consumindo uma configuração personalizada. Isso é muito importante porque eu consigo efetivamente alterar cada detalhe do processo. Como? Se tratando de pedido de vendas, observe que, vamos acessar aqui vendas, a opção diretamente no menu pedido de venda. Eu tenho alguns pedidos gerados, vários pedidos, alguns como esboço, enfim, alguns somente com status em aberto, tudo bem, indiferente. Observe que cada pedido eu tenho as suas devidas abas, né? A aba geral, aba de itens, endereço, logísticas, finanças, observações, anexos, enfim, são abas que eu posso, inclusive, adicionar, ocultar, conforme a necessidade. Um exemplo, observe que nessa possibilidade do pedido de venda, o usuário pode vincular determinados arquivos dentro do documento pedido de venda. Mas, se porventura, dentro do processo não for interessante, né, nesse caso, olha só, não é interessante que o usuário altere ou vincule, por exemplo, nem apareça para ele a opção de anexação. Diretamente na plataforma, a gente consegue fazer essa configuração. Observe que alterei aqui, a partir do momento que eu salvo essa personalização, se acessarmos novamente aqui pedido de venda, mesmo pedido, inclusive, 280, o usuário não terá mais acesso à aba de anexos. Então, a personalização é extremamente interessante. Isso aqui é somente um dos exemplos nesse sentido de configuração de telas, campos, no qual eu vou falar um pouquinho mais na sequência, mas é importante entendermos que poderemos, dentro dessa configuração personalizada, se tratando de todas as opções do menu, né? Eu peguei um exemplo pedido de vendas, mas se aplica também a outras telas, né, a outros processos, como cotação. Observe que também a cotação eu tenho um processo diferenciado, porque ela me demonstra aqui, então, em azul, com um lápis simbolizando essa edição. Legal. Então, a partir do momento que existe essa personalização, eu consigo alterar demais dados, né? Até mesmo as mensagens. Olha só, observe, se o usuário tentar passar pelo campo sem a informação do código da empresa, por exemplo, ele será alertado através dessa mensagem para que ele tome uma devida ação. Ok? Assim como as demais mensagens, demais campos, demais travas que podem ser adicionados. Tá? Um ponto muito importante em relação a esse quesito de personalização da plataforma, de parametrização da plataforma, está sendo liberado também na próxima versão, é algo que está sendo testado efetivamente nesse momento, que é uma facilidade ainda maior, porque ele permitirá, eu vou acessar aqui um ambiente de teste, um ambiente nosso aqui de validação, onde eu tenho essa estrutura para poder demonstrar para vocês. Por exemplo, se eu acessar aqui também, acessar por esse menu, pedido de venda, legal, filtrou, eu tenho
duas possibilidades, né? A mesma chamada de tela, tanto no âmbito de CRM quanto no pedido de vendas. Ok, indiferente. A partir desse momento que eu acesso a mesma tela que a gente estava acessando no ambiente anterior, né? Eu tenho aqui então a possibilidade de ativar um recurso que se chama modo de edição. Olha só que interessante esse modo de edição. Óbvio, é um módulo de edição que pode ser liberado, né, e provavelmente somente um usuário ou dois usuários, quanto menos interações de usuários dentro de uma empresa, será muito mais efetivo, né? Por quê? Porque esse módulo permite que o próprio gestor consiga alterar, consiga personalizar diversas funcionalidades, como, por exemplo, a própria consulta que aquele campo está fazendo. Observe que eu cliquei com direito aqui em cima do campo, filial, por exemplo, indiferente de qualquer um dos campos. Se eu clicar como uso principal, ok, beleza, cliquei aqui editar consulta, vai ser demonstrado então qual que é a query que é executada por trás por trás da plataforma, né, dentro do próprio banco de dados. A query é essa. Caso o usuário necessite editar aquela consulta, por algum motivo, ok, pode ser feito esse processo. Funções como adicionar campo personalizado, alterar título. Ah, não, esse título, por exemplo, não é como uso principal, e sim como uso exclusivo, por exemplo. A partir do momento que o usuário salva essa descrição, observe que foi adicionado, então, um símbolo aqui editando, né, mostrando essa edição, e o campo passou a se chamar como uso exclusivo. Então, isso é muito importante para processos, né, que os usuários têm o costume de chamar aquele determinado campo, aquele valor, por exemplo, por uma descrição específica do negócio, da área de negócio em si. Legal, então basta editar para que fique mais fácil até mesmo o entendimento, o preenchimento daquelas informações dentro da plataforma. Legal, esse é um dos exemplos, existem diversos outros. Ocultar o campo. Legal, a partir do momento que eu oculto esse campo, e observe que ele ficou com o fundo cinza, né? Se eu finalizar a edição, observe que ele será retirado da tela. Né? Então, eu consigo ir retirando esses campos que não são importantes para aquele processo. Isso é muito interessante para treinamentos de usuários. Olha só, o usuário vai ser treinado somente no que ele realmente precisa fazer, até para não gerar uma certa dúvida na cabeça dele. Enfim, eu posso diminuir aquela quantidade de campos ou criar esses determinados campos, lembrando que estamos falando da mesma estrutura de banco, né? Aquilo que eu citei no começo. Quando criamos um campo, esse campo barra tabela está sendo criado dentro da base B1, tá? Muito importante esse destaque em si. Legal, acessei novamente o campo de edição, né? Esse meu usuário que tem a permissão. Vou voltar esse campo para exibição. Ok, campo voltou para a tela para exibição. E algumas outras funções também importantes, né? Somente leitura, um gatilho também, isso é bem importante, porque a partir do momento que aquele campo tem uma condição X, né? Se ela for alterada para Y, o que ela irá fazer, né? Então é um gatilho, com base no start, eu executo uma determinada função. Esses gatilhos são muito utilizados na plataforma, pensando em diversos processos. Por exemplo, se eu criei um determinado documento, um pedido de venda, vamos lá, pegar novamente o próprio documento pedido. Se eu criei aquele pedido, eu quero que automaticamente, ao confirmar aquele pedido, ao salvar aquele pedido, ele faça um disparo por e-mail, notificando determinados usuários, enfim, interessados, né? Esse gatilho pode ser adicionado também dentro da plataforma. Então, eu consigo automatizar processos com base nas alterações que os usuários fazem em determinados campos que por trás existe um gatilho. Tá? Então, é uma função muito importante, muito interessante para automatização de diversos processos, independentemente do módulo. Estou falando de pedido de venda, mas reforçando que essa lógica se aplica em toda a plataforma em si. Legal, olha só, agora clicando com o botão direito fora do campo, né? Algumas outras possibilidades, várias outras possibilidades foram exibidas nesse combo. Observe que, voltando aqui no começo, a própria possibilidade de adicionar botão, olha só, vou adicionar um botão nesse rodapé da tela, que esse botão terá um evento start para um determinado processo. Exemplo, o próprio envio de e-mail, ou qualquer outro evento que possa ser startado com aquele clique naquele determinado botão criado, por exemplo. Né? E gatilhos, os mais diversos possíveis aqui também. Legal? Então, esse modo de personalização, de edição, como é chamado na plataforma, já abre um leque gigantesco, pessoal, dando essa possibilidade maior em relação ao SAP.
né, dando esse dinamismo maior em relação a uma personalização que eu poderia fazer no SAP, eu posso fazer diretamente dentro do Aster, consistindo campos, alterando todo esse processo que eu mencionei, né, para que o usuário efetivamente execute aquela criação, desse caso, do pedido de venda, conforme a empresa espera, né, conforme a organização deseja. Legal. São funcionalidades extremamente importantes que realmente estarão disponíveis na próxima versão aí da solução em si, tá? No modo de teste realmente para liberação. Um ponto importante também de comentar, isso vai fazer muito sentido na sequência quando eu falar sobre criação, montagem de queries, criação de relatórios, etc., é a própria exibição dos campos. Observe que, assim como o próprio SAP também tem essa possibilidade de exibir os campos conforme o cursor do mouse, né? Observe que conforme o mouse vai passando pelos campos, no rodapé aqui embaixo vai sendo descrito, vai sendo detalhado ali campos, etc. Isso é muito útil para a montagem de relatórios, inclusive, também, né? Na sequência falaremos um pouco mais sobre. Mas legal, o contexto nesse sentido de edição, mostrei alguns tópicos aqui importantes, principalmente, lembrando sempre, a nível de campo, a nível de abas, a nível de telas, a nível de fluxo, né, de processo, para que seja atendido efetivamente conforme a necessidade. Ok, voltando aqui no nosso ambiente anterior, legal falarmos também, pessoal, sobre a estrutura de queries. Como eu mencionei, né, faz total sentido com essa exibição dos campos no rodapé, que é uma função que podemos ativar. A partir desse momento, por exemplo, se eu acessar aqui administração, uma opção de consultas do sistema, conseguiremos ver que, olha só, isso é muito importante também para exibição, extração de dados, vinculação de dados dentro de uma impressão, por exemplo. Enfim, são cenários distintos que conseguiremos trabalhar com essa montagem de queries dentro da plataforma em si. Por exemplo, se clicarmos aqui, observe que eu tenho dentro de cada uma dessas opções, observe que são várias consultas, né? Todas as consultas da plataforma, diversas consultas padrões, no qual também tem o mesmo tem a mesma permissão de edição, a mesma permissão para que eu consiga personalizar, nesse caso aqui, um acesso de consulta de parceiro de negócio, o primeiro da lista. Porque a partir do momento que eu tenho essa query montada, né, essa execução realizada, são exibidos aqueles determinados resultados. Vamos alterar aqui para 10, né, um top 10 aqui, para que ele limite somente em 10 o resultado daqueles PNs. Ou seja, a partir do momento que eu monto essa query, independente da sua complexidade, por exemplo, posso vincular essa query dentro da plataforma, até mesmo adicionando uma opção de novo aqui, e atrelar esse SQL diretamente de um relatório, de uma exibição que, por exemplo, podemos atribuir para um usuário específico ou para um usuário do módulo de, né, na verdade, os usuários, né, vamos pegar no plural, todos eles, todos os usuários do módulo de vendas. Legal, tem um grupo de vendas, todos esses usuários poderão ter acesso a essa consulta personalizada ou não. É somente para o usuário Jefferson do módulo de vendas, ok, responsável por vendas, legal. Então, esse nível de parametrização também dessas montagens que são feitas por dentro da plataforma, obviamente eu determino por usuário ou por grupo em si. Tá? Essa consulta é muito importante, vai fazer muito sentido também quando eu falar um pouco dos relatórios, na sequência já está na minha lista aqui também, para não deixar de falar desse tópico que é muito importante, no qual eu consigo até mesmo visualizar essas exibições em dashboards, em outros pontos que a plataforma dispõe, até mesmo pensando em integrações com o próprio Power BI, que falarei também na sequência. Legal. Pontos importantes também da arquitetura, dessa modelagem, né, dessas possibilidades que a ferramenta dispõe. Exemplo, modelos de e-mail. Também é muito legal, muito interessante, porque eu posso personalizar aquele e-mail, eu posso editar a estrutura daquele e-mail que será utilizado nos gatilhos. Gatilhos esses, por exemplo, a partir do momento que um pedido de venda for criado, um pedido de compra, um determinado documento, uma cotação, enfim, qualquer tipo de documento, será utilizado aquele template, aquele modelo que eu criei. Né? Observe que eu tenho uma estrutura em HTML, essa estrutura, obviamente, eu consigo editá-la, né, para que utilize aquele modelo padrão da minha empresa, né? E aí sim, quando o evento acontecer, exemplo,
itens pedido de venda, quando o pedido de venda for gerado, eu consiga ter essa visualização em tela, por exemplo, no qual esse corpo do e-mail, esse assunto no e-mail, toda essa estrutura será utilizada para aquele disparo. Tá? Então, essa modelagem de e-mail se aplica, não, obviamente, aqui é um exemplo, novamente, em cima de pedido, mas eu consigo ter essa diferenciação ou essa padronização, depende muito de cada objetivo, mas eu consigo personalizar a ferramenta para que atenda aquele disparo no devido layout, no devido padrão da empresa em si. Tá? Aqui tem um exemplo bem simples aqui do modelo de e-mail, se tratando somente de pedido de vendas, mas se aplica a todos os disparos possíveis dentro da solução. Tá? Bem importante essa opção também. Mesmo, um ponto bem importante sobre o envio de e-mails é a possibilidade de utilização de listas. Observe que agora acessei o documento cotação, né? E aqui eu tenho um novo botãozinho, além do anexo, né? O anexo OK, posso vincular anexos a esse corpo, ao próprio e-mail em si, mas também tenho a possibilidade de utilizar lista de distribuição. Observe que, através de um cheque, né, eu posso checar, então, o selecionar todos esses destinatários receberão aquele e-mail em si. Óbvio, isso faz muito sentido para, por exemplo, campanhas dentro do próprio módulo de CRM. Enfim, algumas finalidades podem ser criadas essas listas, eu tenho uma opção de criação de listas, para que nas chamadas daqueles determinados documentos eu possa fazer o disparo. Basicamente, o consumo está sendo feito dessa opção aqui de administração, lista de distribuição de e-mails. Lista de distribuição, a gente vai visualizar aqueles 3 destinatários que estavam sendo exibidos naquela tela anterior. Então, uma função muito interessante, muito importante para automatizar esse processo. Tá? Legal. Outros recursos importantíssimos também em relação à arquitetura. Vamos falar um pouquinho sobre consultas, exibições, né, no qual posso, inclusive, fazer exportação para Excel, fazer esse disparo por e-mail também, como eu mencionei, ou até mesmo uma visualização em dashboard, no qual será demonstrada para a minha equipe de vendas. Legal? Eu faço toda essa montagem por dentro da plataforma também. Tá? Olha só, exemplo, vamos pegar um relatório aqui que eu tenha nessa estrutura. Aqui, relatório de exemplo, eu acho que é muito interessante, porque tem alguns vários componentes, né? Se atentem aos componentes, não somente aos dados que serão exibidos, mas os componentes que eu posso utilizar. Lembrando novamente, um exemplo, que serão listados alguns dados com alguns PNs, enfim, algumas movimentações, mas a lógica eu aplico na plataforma por inteiro. Tá? O relatório de exemplo, a própria consulta, o select, novamente falando de queries aqui na plataforma, que a consulta irá fazer, que o relatório irá fazer, e também os seus parâmetros básicos, né? Onde será exibido esse relatório, por exemplo. Esse relatório está no menu relatórios em si, né? Ah, não, quero que alterar essa opção para algum outro menu. Legal, posso fazer esse apontamento e esse relatório de exemplo, né, que é o nome dele, estará então naquele menu, né, com a opção com a descrição no qual eu informei. Inclusive, até mesmo a nível de o próprio ícone, né? Então, olha só, observe que ele está utilizando esse ícone. Caso queira utilizar um ícone diferente, basta clicar no ícone do React, e a partir desse momento eu posso filtrar determinado ícone. A partir desse momento que eu utilizo esse código, esse apontamento desse ícone, será o ícone utilizado no menu. Né? Todas as ações têm um ícone. Normalmente, dependendo do usuário, ele nem deixa o menu aqui à esquerda expandido, né? Ele recolhe aqui e basicamente navega dentro das opções conforme o próprio ícone em si. Né? Ele já tem esse costume, por exemplo, então ele deixa essa área de trabalho ampla para a execução das suas tarefas. Legal. Detalhes mais que são importantes para a utilização no dia a dia. Ok, o relatório de exemplo, eu tenho então a montagem da query, eu tenho toda essa estrutura que ele irá consumir, né, essa exibição que será utilizada também dentro da própria plataforma, eu determino esse template, esse modelo, e dentro do relatório, né, que é o módulo que eu adicionei, uma opção de relatório de exemplo. Olha só que interessante. Observe que também eu consigo personalizar os filtros. Por exemplo, o filtro de parâmetros. Nesse caso, tem um filtro extremamente simples, que ele está listando somente a possibilidade de clientes, né, de filtragem de clientes. Legal. Mas, digamos que eu queira adicionar novos filtros por período, por usuário que gerou determinada ação, enfim, são filtros realmente. Né? Existindo dado na tabela, obviamente, é uma possibilidade de filtro que pode ser adicionado
na estrutura da tela. Legal, vamos lá, vamos só observar algumas informações importantes em relação a esse relatório de exemplo. Observem que o relatório, nesse caso, está sendo exibido dentro de um grid, basicamente as suas linhas, né, dentro daquela tabela, dentro desse grid em si, com algumas condições. Eu tenho símbolos, por exemplo, de positivo, negativo, dentro de um determinado contexto. Eu quero que a partir do momento que o valor ultrapassar determinado montante, legal, eles mostrem como símbolo de positivo, abaixo como símbolo de negativo. Então eu consigo tratar os ícones, né, nessa estrutura. Listando uma informação básica do tipo do PN, legal, como cliente, a própria navegação drill down do que o SAP permite, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, dentro do parceiro de negócio Microchips, legal, ele vai fazer a navegação para o cadastro daquele PN, e aí sim eu consigo ter todas as visualizações conforme as suas abas, né? Daquele cadastro do PN em si, e as permissões, obviamente, para que o usuário Jefferson consiga consultar ou editar determinada informação do PN em si. Legal. Totalizadores por parceiro de negócio, um totalizador geral, aglutinando todos esses parceiros, data de criação, limite de crédito, um campo que eu posso, inclusive, um campo aberto, que esse campo pode ter, por exemplo, uma ação, olha só que interessante, se tratando a nível de linha do grid, um botão no qual eu posso adicionar uma ação. A partir do momento que eu cliquei nesse botão atualizar limite, legal, qual que é o evento que tem por trás, né? Qual que é o disparo que tem por trás? E assim será efetivado. Assim como também detalhes, também muito importante, essa coluna de detalhes, onde eu posso concatenar, juntar os dados que eu necessite para aquela informação, né? Ou quais são os documentos, por exemplo, que fazem parte daquele somatório final. Tudo bem? É uma possibilidade também. Então, eu tenho essas possibilidades diretamente na linha do grid. E esse relatório, por exemplo, eu posso até mesmo, posteriormente, exportá-lo para um Excel, para um PDF em si. Tá? Além também da atribuição de imagens, acho que é interessante também comentar. Nesse caso, eu tenho uma coluna aqui com o nome logo, e esse logo exibindo uma imagem. Então, é um exemplo de estrutura de relatórios com base numa query que foi montada, né, que foi executada, para que eu consiga atender aquele objetivo específico daquele setor, daquele usuário, daquele gestor, enfim, o leque aí é bem, bem grande, por isso que a plataforma tem essa possibilidade de criação, edição, manutenção, enfim, diretamente dentro da sua estrutura. Tá? Também importante, visualizando essa opção de alocação de equipes, acho que é importante comentar, essa tela também, no qual eu consigo startar eventos, aqui isso pode ser aplicado em diversos modos, diversas operações também, né, pessoal? Porque a partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma gestão de time externo, field service realmente, então eu consigo ver através até mesmo de um calendário por dia, filtrando por dia, quais são as atribuições, por exemplo, daquele engenheiro, por exemplo, que está em campo, né? Quais são as tarefas, quais são os dias, os clientes, e são ações que eu posso adicionar, olha só, diretamente dentro de cada caixinha, diretamente em cada execução que aquele David, por exemplo, irá fazer no dia 2 de determinado mês, 2 do 4 aqui nessa base de exemplo. Legal. Fiz o clique na opção, será então exibido aquele pop-up conforme a necessidade, né? Aqui está só um exemplo, né? Clicou no local, ok, mas serão exibidos todos os dados conforme aquela necessidade específica daquele processo em si. Um componente também muito importante. Mas, para continuar aqui na estrutura de relatórios, deixa eu só voltar aqui relatórios, porque existem umas outras possibilidades também, importantíssimas. Exemplo, a própria montagem de dashboards dentro do Aster. Olha só que interessante, não estamos falando de Power BI até então, falaremos na sequência, mas temos a possibilidade também dessa montagem, dessa estruturação dos dados para que sejam exibidos, lembrando, para aquele grupo, para aquele usuário, conforme cada objetivo específico. Alguns gráficos bem interessantes aqui para atender essas necessidades. Também uma possibilidade, então, essa montagem interna, já pegando esse gancho em relação a dashboard, eu acho importante comentar também, porque é muito utilizado, o próprio Power BI sendo exibido por dentro da plataforma. Olha só, a partir do momento que eu estruturo aquela minha visualização em Power BI, dentro da própria ferramenta Microsoft, né, publico aquele link, ok, já tenho ele finalizado, eu posso então adicionar esse link dentro da estrutura do Aster. Para quê? Até mesmo para centralizar. Olha só, a partir do momento que eu tenho esse Power BI, essa demonstração disponível para aquele gestor, ele consegue extrair os dados dessa navegação
diretamente no Power BI, consumindo os dados do banco Business One. Lembrando que estamos falando desde o começo somente de uma base, né? Reforçando o que foi falado no início, somente a base B1. E aí sabemos, né, que o próprio Power BI, o céu é o limite, ele tem muitas possibilidades de criação de estruturas, né, de montagem, modelagem dos dados aqui para que sejam exibidos conforme a necessidade daquele gestor, aquele determinado usuário interessado. Aqui é só uma exemplificação, tá? Mas é importante aqui só para navegar para vocês, compartilhar com vocês aqui as possibilidades, né? Então, lembrando sempre que dentro da estrutura Power BI poderemos criar diversos modelos diferentes para exibição dos dados, tratando por determinados setores, movimentações, etc., e atrelá-los ao menu, que é algo extremamente válido também, muito utilizado pelos clientes, porque a configuração por trás ela é bem objetiva, no qual eu aponto basicamente esse link que eu comentei, né, a partir do momento que eu publico aquele Power BI, ele vai gerar uma URL, essa URL eu aponto dentro do Aster, e assim eu faço a chamada diretamente pelo Aster. Nesse contexto, a gente já consegue até mesmo visualizar alguns outros cenários. Tem clientes que fazem uma chamada também, por exemplo, para a intranet da empresa. Então, legal, a partir do momento que eu tenho a minha intranet, eu vinculo esse link da intranet dentro do próprio Aster, eu centralizo todas as ações externas, por exemplo, dentro de uma única plataforma. Um outro exemplo aqui na tela, uma ação de cronograma. Olha só que interessante. Vamos lá, estamos gerindo um projeto, uma nova filial, enfim, eu posso ter então aquele cronograma montado, estruturado, até por essa ferramenta aqui, por exemplo, acho que é o Instagantt. Então, a partir do momento que eu monto aquela estrutura de Gantt em si, vinculo também a mesma lógica do próprio Power BI, vinculo aquele link publicado e eu posso ter esse link, então, sendo direcionado a essa nova opção dentro do módulo geral, né? Lembrando sempre, são módulos que eu posso adicionar, né? Se eu quiser adicionar somente um módulo de acessos externos, assim posso chamar, legal, adiciono todas as opções que a gente está visualizando aqui na esquerda, são opções que foram cadastradas, né, configuradas, e assim eu consigo vincular diversas opções para atender determinados setores, usuários em si, e é bem interessante, permitindo essa interação do usuário para que ele consiga atingir aquele objetivo, né, acompanhar aquele processo, chamando ferramentas diferentes, né, executando ferramentas diferentes. A gente está falando de uma chamada de um gráfico de Gantt e anteriormente a gente falou ali de um próprio link publicado no Power BI. Assim também como a intranet, como eu citei de exemplo, né? E assim por diante, alguns vários outros exemplos nesse cenário. Falando ainda de relatórios, olha só que interessante também a possibilidade de utilizar a estrutura de Crystal Reports. Muitos clientes utilizam a impressão, né? Ou as impressões, dependendo dos módulos atendidos, utilizados ali pela solução em si, o que foi customizado, né, parametrizado dentro do Crystal. Sabemos que o Crystal ele gera um próprio arquivo .rpt, né? Então, a partir do momento que esse modelo, né, aqui por trás do RPT, temos o template daquela impressão, né? Podemos, então, vincular essa impressão diretamente naquele documento de marketing, por exemplo. Né? Ou não, olha só, somente aquele documento específico de marketing do tipo pedido de venda, legal, vai utilizar essa impressão. Mas quando for pedido de compra, por exemplo, será utilizada uma outra impressão. Então, é questão de vincular esse arquivo, né? Basicamente é uma anexação aqui, né? Que eu vinculo esse conteúdo do RPT naquele documento no qual será impresso, e aí sim ele fará a carga dos dados, né, naquela impressão, conforme esse parâmetro que o usuário apontou. Legal, são pontos bem importantes. Também não posso deixar de falar, pessoal, sobre a estrutura desses componentes. Eu sei que o tempo já está sendo escasso aqui, mas é importante mencionar alguns pontos, até mesmo que eu citei no início desse nosso bate-papo, que são componentes. Esses componentes, por exemplo, o que eu citei anteriormente do próprio Kanban, nesse conceito de clica, arrasta, a partir do momento que eu clico e arrasto essa execução, ela grava por trás essa movimentação, eu posso ter etapas, eu posso ter gatilhos dentro dessas movimentações, eu posso ter travas, olha só movimenta do lead para a primeira reunião, a partir do momento que aquele determinado campo for preenchido, e a partir desse momento ele vai criar uma etapa por causa do meu clique e arrasta. Né? Observa que eu arrastei de lead para a primeira reunião, ele criou uma nova ação aqui de primeira reunião. Assim, se eu arrastar também de primeira reunião para a segunda, também fará a mesma coisa. Irá ter uma terceira linha dentro dessa tabela, apontando que existiu uma segunda reunião dia 12/6.
tá? E assim por diante. Então, esse componente, por exemplo, é um muito interessante, porque facilita muito o processo, não somente em CRM, mas nos demais módulos também. O componente da agenda também é muito importante, porque, lembrando que eu posso ter essa visualização em diversos módulos, como eu citei, e estou repetindo justamente para poder fixar isso, porque abre muito leque em relação às possibilidades da ferramenta. Então, a partir do momento que eu tenho esse componente da agenda, com aquela determinada ação, por exemplo, que seja no âmbito de CRM, legal, todas as tratativas que o vendedor Jefferson terá que executar no dia 12/6, legal, toda a lista para ele. Inclusive, temos possibilidades bem interessantes também no sentido, olha só, o usuário Jefferson logou na plataforma, é o usuário do CRM, então automaticamente para ele vai ser aberta a agenda. No momento do próprio login, ele pode ser direcionado para a agenda, ou seja, para as suas tarefas do dia. Né? Esse é um exemplo bem interessante, mas se aplica a qualquer outra ação. Ah, não, para o Jefferson é interessante que, a partir do momento que acessou a plataforma, seja exibido, por exemplo, aquele dashboard que a gente visualizou anteriormente. Né? Legal. Ponto importante, essa estrutura. Um outro item é um adendo muito utilizado também em relação ao próprio Business One. É importante mencionarmos essa integração com a própria Receita Federal. Olha só, como que funciona, né? A partir do momento que eu preciso cadastrar um parceiro de negócio, lembrando que o SAP permite parceiro do tipo cliente, do tipo fornecedor ou do tipo lead, eu posso então vincular esse CNPJ, vamos pegar um CNPJ aqui, CNPJ qualquer aqui listado na Bolsa de Valores, só para podermos, deixa eu pegar aqui de um link aqui, pegar um CNPJ qualquer, só para fazermos essa ação. A partir do momento que eu digito CNPJ, ou Ctrl V aqui, por exemplo, cliquei no próximo, o que a ferramenta executa? Essa interação, essa integração com a própria Receita. Esse é um ponto muito benéfico em relação ao próprio Business One. Sabemos que pode existir a Donk e a Atena, mas há a possibilidade diretamente no Aster, até mesmo lá no quesito mobilidade, como eu citei anteriormente, né? O vendedor externamente precisa vincular um PN, que esse PN eu posso startar um gatilho também. Olha só, o vendedor externo, Jefferson, acabou de cadastrar esse PN, ele passa por uma análise, né, de crédito, por exemplo, que comumente acontece também, então ele é notificado o setor de análise para que aquele cadastro das 3 tentos, nesse caso aqui, possa ser analisado e liberado para o uso ou não. Né? E assim como as travas. Se eu clicar em próximo aqui, por exemplo, observe que um retorno que eu obtive é informe o tipo. O tipo está em branco. Não posso tentar cadastrar um PN sem o seu tipo, um dos 3 tipos que eu citei anteriormente. Então, nesse caso, um tipo cliente, legal, próximo, observe que os endereços foram compilados, né, foram cadastrados, tanto endereço de entrega quanto de cobrança, e eu faço a finalização ou edição desse endereço, se tiver necessidade. Obviamente, como os dados estão vindo da própria Receita Federal, são os dados atualizados. Né? Então, a partir do momento que eu clico aqui em salvar esse cadastro, eu passo a ter esse parceiro de negócio na base Business One, na estrutura Business One. Né? Algo que talvez seja um pouco trabalhoso de ser feito hoje na estrutura B1, então, através dessa integração diretamente via Aster, eu consigo atender diretamente dentro da estrutura. Tá? Para ser mais direto aqui também, até por causa do tempo, pessoal, novamente, eu sei que tem algumas perguntas ali, a gente pode abrir uns minutinhos, mas é importante também comentar a estrutura de compras, acho muito válido. Então, todo o processo de compras que eu possa ter nuances ali manuais, né, dependendo do processo. Olha só, vou fazer uma oferta de compra com o fornecedor. Legal, eu disparo um e-mail manualmente, o fornecedor me devolve aquele e-mail, eu vou lá no SAP, digito aquelas informações de preço, prazo de entrega, enfim, condições de pagamento. Dentro da estrutura Aster é muito importante porque eu automatizo esse processo. A partir do momento que eu tenho lá um item, por exemplo, estou fazendo uma oferta de compra de um item impressora, tenho 2 fornecedores preferenciais naquele item, automaticamente eu disparo aquele link para os 2 fornecedores. A partir do momento que ele recebe aquele e-mail, até no corpo do próprio e-mail, é exibido um botão de acessar a cotação, né? Acesse aqui a sua cotação. A partir do momento que o fornecedor clica naquela opção, ele é direcionado para o preenchimento daquela oferta diretamente no Aster. Então é um ganho de performance realmente muito interessante. Ou seja, eu deixo de ter aquela tarefa anterior, no qual o fornecedor envia manualmente, eu vou lá e imputo aqueles dados. Não, então a partir do momento que ele faz essa inserção, automaticamente o comprador Jefferson, por exemplo, já pode ser notificado que, olha só, o fornecedor A, ele já respondeu a sua oferta. Inclusive com gatilhos por trás, dizendo, olha só, fornecedor B, o A já respondeu.
né? Até mesmo para agilizar o processo pode ser feito dessa forma. Tem clientes que usam assim. Mas o importante é visualizar esse processo de interação de fornecedor diretamente dentro da plataforma Aster. Para algumas finalidades, estou citando aqui dentro de compras, mas também, olha só que importantíssimo isso, pessoal. A partir do momento que o parceiro de negócio tem essa opção de acesso de parceiro de negócio, é algo muito vantajoso também. Pensando principalmente em um fornecedor, olha só, exemplos, tá? Exemplo A. A partir do momento que um fornecedor emitiu algumas notas fiscais de serviço, e ele então faz hoje manualmente, ele dispara para mim, ou dispara para fulano, ciclano, aqueles XMLs, ou então aquelas DANFs, né? Em relação que seja uma nota fiscal de serviço eletrônica ou uma nota fiscal eletrônica também, diferente. Sendo uma nota fiscal eletrônica padrão nacional, é importantíssimo até mesmo porque quando ele faz aquela carga daqueles XMLs, automaticamente é criado um esboço no SAP. Olha só, o fornecedor que está criando esse processo. Então, dependendo das amarrações, dos acordos, é muito importante, porque acaba sendo diminuído esse trabalho interno, né? E o próprio fornecedor tem essa autonomia para poder fazer esse upload dos XMLs, ele pode ter uma ação, lembrando dos quadradinhos lá na entrada, né? Cada quadradinho uma ação. Então, eu posso determinar as ações que eu quero para aquele fornecedor. Ah, olha só, Jefferson, além dele fazer o upload dos XMLs, ele também deseja consultar as movimentações que ele teve de pedidos, por exemplo, nos últimos 6 meses. Então, ok, vai ter um default lá de um range de 6 meses dentro daquele filtro. Quando ele acessar a plataforma dentro daquela opção especificada para ele conseguirá visualizar esses dados. Ou até mesmo para clientes, também faz muito sentido. Clientes que desejam solicitar uma segunda via de boleto, enfim, ter uma interação com a própria empresa. Importantíssimo porque reduz o próprio saque, né? Então, tem ações que eu posso determinar que o próprio cliente fornecedor execute, tá? Muito importante, até mesmo no processo de compras, olha só, podemos cotar com fornecedores que não têm o cadastro no SAP. Estou somente cotando. Se realmente evoluir com esse fornecedor, eu, obviamente, precisarei do cadastro dele. Essa mesma busca se faz, receita, desculpa, a partir do momento que eu fiz a escolha, né, daquele fornecedor C, por exemplo, que não tinha cadastro na plataforma, a partir do momento que ele é eleito, ele pode até mesmo informar o seu CNPJ, essa busca acontece na própria receita e cadastra o PN por trás. Olha só que processo interessante. Então, são N funcionalidades, até mesmo para, a partir do momento que eu uso essa estrutura, eu gravo, inclusive, a latitude e longitude daquele PN. Para quê? Para que no processo de vendas, por exemplo, quando meu time externo, o vendedor Jefferson, que tem a rota específica X, ele possa utilizar, inclusive, o Google Maps ou o Waze, porque eu já tenho a própria latitude e longitude daquele PN. Ou até mesmo para um processo de distribuição, né, que a plataforma atende também. Legal. Então, são possibilidades, né, são componentes que eu posso utilizar dentro desses módulos, dentro desses âmbitos que eu mencionei por aqui, tá? Um último tópico para abrir para perguntas ali, pessoal, que eu acho importante também de mencionar, é a própria estruturação de módulos adicionais do SAP. Aquilo que eu citei antes. Então, a gente tem esse objetivo de suprir essas necessidades Business One dos módulos nativos, mas também módulos como, por exemplo, entenda esse financeiro como um acerto de viagem. Nativamente não temos dentro do Business One. Porém, é um módulo extremamente útil para para vários tipos de negócio, né? Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma política financeira atrelada dentro de um processo de vendas, né? Um processo comercial. Então, todo o meu time comercial, legal, ele terão essas regras de políticas financeiras, pensando lá num acerto, tá? Num acerto de viagem, por exemplo. Então, qual que é o valor por km? Qual que é a unidade de medida nesse caso, né? Então, estou falando de deslocamento, estou falando, consequentemente, de km. 0,88 por km rodado, legal. Então, o café da manhã, valor X, estacionamento, almoço, janta, hotel, pedágio, enfim, todos os cadastros necessários, né? E as suas regras. O valor pode exceder? Não, não pode. Se exceder, dispara um alerta, sim ou não? Como que funciona? Então, com base nessa política, acontecem, inclusive, os lançamentos de despesas. Olha só, são componentes realmente que não existem no próprio Business One, mas são adicionados na plataforma, visualizando esse processo financeiro. Né? Como estamos falando de acerto de viagem, existe um processo, por exemplo, de uma despesa batendo ali com um adiantamento, por exemplo, fazendo um encontro de contas que vai refletir no próprio Business One. Legal. Então, todo esse processo é gerido por dentro da plataforma. A partir desse momento, eu posso ter, o usuário Jefferson, ok, lançou as despesas. Essas despesas passam por um circuito de aprovação, inclusive. Né? Eu tenho aprovadores
de adiantamentos, aprovadores dos lançamentos de despesas, para que eu faça, por exemplo, até mesmo a conciliação financeira, a efetivação daquele acerto financeiro. Olha só, teve um adiantamento de R$ 1.000 para o Jefferson para aquela viagem, ele gastou 900, ou seja, R$ 100 de devolução precisa existir por parte do Jefferson, né? Ou então ele gastou 1.100, ou seja, preciso gerar um título contas a pagar para ressarcir o Jefferson dos R$ 100 de diferença. Então, tudo isso refletindo dentro do Business One. Tá? Então, são módulos adicionais, assim como também, prometo que é o último, é bastante conteúdo, mas é o último agora, realmente. Assim como também a própria estrutura de... Olha só, que importantíssimo demonstrar esse item aqui também. Estrutura de transportes. Não existe um módulo de transportes dentro do Business One, mas dentro do Aster, sim, obviamente, refletindo tudo dentro da plataforma. Exemplo, bem rapidamente, uma gestão de entregas, uma gestão de transportes para os clientes finais, aonde eu posso ter interação com, por exemplo, o próprio mapa, apontando todos aqueles pedidos de venda, no qual terá uma venda itinerante, por exemplo, onde aquele vendedor barra motorista irá utilizar uma impressora portátil, uma impressora Bluetooth, né? E nesse contexto ele faz a montagem da carga com as suas devidas ordenações. Olha que interessante, se eu clicar e arrastar essa ordem aqui de 3 para 2, ele vai movimentar aqui então a ordem de entrega, né? Eu posso ter nuances diferentes, nem sempre posso entregar no primeiro cliente, né, o mais próximo, digamos, mas posso atender uma janela de horário. Eu só posso entregar na empresa X até o meio-dia. Então, eu vou ter que primeiro lá, para depois voltar na empresa que era mais próxima. Ok, faz parte da distribuição, faz parte de um processo de roteirização. Assim como a montagem de veículos, né, das minutas barra veículos, medindo essas capacidades de cubagem, peso e etc. Para, olha só, Jefferson, esse peso, essa cubagem excedeu o valor daquele veículo X. Ou adiciona um novo veículo, ou substitui aquele veículo por um outro de uma capacidade maior. Né? Então, tem todos esses controles também. Isso aqui também entenda como componente que pode ser utilizado dentro de uma lógica de distribuição ou uma lógica até mesmo de vendas, como eu citei. Né? O time comercial pode ser gerido, inclusive, com suas listas de processos externos através dessa utilização, onde o próprio back-office pode acompanhar cada trâmite daquele processo. Lembrando que podemos ter a latitude e longitude gravada até mesmo por documento. Tratando um raio, olha só, o vendedor só pode criar um documento ou lançar uma ocorrência de entrega daquela mercadoria se ele estiver dentro de um raio de 1 km daquele endereço final. Ok? Então são regras realmente travas para atender o processo em si. Pessoal, termino por aqui. Eu falei bastante, realmente tem mais alguns pontos, mas eu acho que eu abordei os principais para pelo menos ter esse início, né? Lembrando que teremos outras etapas aí do assunto, né? Da plataforma Aster, né? Desse tema, que é bem importante. Obviamente, um overview geral das funcionalidades, dos módulos em si, né? Mas nas próximas agendas aprofundaremos em determinados módulos, conforme realmente aí foi citado no início da nossa conversa. Beleza? Temos perguntas? Boa pergunta, Ricardo. Ele até mandou escrito ali. Ele perguntou se vai ser tratado em reuniões futuras o tema ordem de produção. Realmente você pode até observar que o módulo produção, por exemplo, ele até não foi exibido, né? Entre as bases, por exemplo, utilizadas aqui. Realmente, hoje, a plataforma Aster ela não tem o módulo de produção até então. Trataremos essa estruturação da produção. Já tem algumas solicitações de clientes para fazerem apontamentos, fazer alguns detalhes em relação à produção em si, mas hoje, dentro da plataforma, o módulo de produção ainda ele está no roadmap. Né? Temos algumas funções no roadmap, assim como eu citei anteriormente a questão dos campos, né, onde eu cliquei com o direito, etc., foram exibidas algumas informações. Também a possibilidade de interação, por exemplo, via WhatsApp, algumas funcionalidades dentro do módulo de produção e alguns outros módulos também. Tá? Então, são questões que estão sendo tratadas para avanço aí nas próximas versões da solução. Ok? Beleza, show de bola. É justamente isso. A solução é como se tem no começo, né? Ela começou, né, ela foi criada como um portal. Hoje a gente tem essa nomenclatura diferenciada de plataforma justamente porque passou de ser um simples portal para uma plataforma que estão sendo agregados diversos módulos, diversas funcionalidades, até mesmo módulos como eu citei anteriormente, né? O módulo de acerto de viagem. Não existe no B1. Ok, são módulos adicionais, mas com total interação ao SAP Business One, né? Assim como outros módulos também que estão sendo até mesmo já inseridos na plataforma em módulos que certamente surgirão dependendo de cada processo de cada empresa, né? Mais alguma pergunta?
acredito que está finalizado, né, Luísa? Finalizamos, pessoal. Obrigada pela participação de todos. A gente vai disponibilizar essa apresentação para todos os inscritos. Quem não pôde participar, a gente vai disponibilizar também no nosso canal do YouTube. Então, a gente espera vocês nos próximos encontros. Obrigada. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Agradecido.